Esta é uma das histórias mais poderosas sobre provisão e fé e obediência da Bíblia. Ela está em 2 Reis, capítulo 4, e fala diretamente ao coração de quem está passando algum momento difícil na vida, alguma necessidade, e precisa urgentemente de um milagre. Imagine por um momento só o desespero de uma mulher que já tinha perdido tudo. Ela não era apenas uma viúva, ela era alguém que já tinha vivido dias melhores, sabe? Seu marido não era qualquer um, ele era um servo de Deus, alguém que temia o Senhor. Mas mesmo os homens de Deus enfrentam lutas, batalhas e dívidas. E agora ele havia morrido, e com a morte dele não ficou apenas a saudade, ficaram também as dívidas. Naquela época, quando alguém não podia pagar as dívidas, era comum naquela época os credores irem e levar os filhos como escravos. Não temos o que falar, a lei da época era assim que funcionava. Era cruel, mas era a realidade. E essa mulher, além da perda, do luto, ainda tinha um medo que isso fosse acontecer com ela. Carregava ainda um peso maior, perder também os seus 2 filhos. Você consegue sentir o peso disso? A casa ela já estava em silêncio pela ausência do marido e agora estava prestes a ficar vazia, sem marido, sem filhos, sem recursos, sem saída. Mas existia algo que ainda aquela mulher tinha: fé. E quando a dor apertou, ela não correu para qualquer lugar. Ela foi até o homem de Deus, o profeta Eliseu. E ela não chegou disfarçando a dor, não. Ela chegou sincera, sendo sincera mesmo. Ela disse em outras palavras: Senhor, meu marido morreu. E o Senhor sabe que ele servia ao Deus e temia ao Senhor. Mas agora os credores veio levar até meus filhos também. Olha que interessante, ela não questiona Deus, ela não acusa Deus. Ela só apresenta o problema e crê que vai ter uma resposta. Então veio uma pergunta que muda tudo. Eliseu, ele olha para ela e pergunta: o que é que você tem em casa? Esta pergunta parece simples, mas carrega um poderoso princípio. Porque muitas vezes a gente foca tanto no que falta que esquece do que já tem. E aquela mulher revela o tamanho da sua escassez. Eu não tenho nada, Senhor, a não ser um pouco de azeite. Presta atenção nisso. Para ela aquilo era muito pequeno, mas para Deus era o suficiente. E talvez você esteja hoje assim, olhando para a sua vida e dizendo: eu não tenho nada. Mas Deus está olhando para você neste instante dizendo: você tem algo sim. E esse algo dá para começar um milagre. E é com este pouco que eu vou começar um milagre na sua vida. Então o profeta lhe dá uma direção e é aí que entra a fé. Ele diz: vá, pegue vasilhas emprestadas. Não poucas vasilhas, muitas vasilhas. Peça aos seus vizinhos vasilhas emprestadas. Agora pense comigo, ela já estava endividada. Ela era alguém que a vizinhança já conhecia as suas dificuldades, né? A sua escassez, o que ela estava passando. E agora ela iria ter que bater na porta de todos pedindo vasilhas emprestadas, sem explicá-los direito por que seriam aquelas vasilhas, para que seria aquelas vasilhas. E não tinha garantia de nada, apenas pediu as vasilhas sem explicação nenhuma. Isto é a fé em movimento. Fé não é só sentir. Fé é obedecer mesmo sem entender. Ela poderia ter pensado: vou pegar só algumas vasilhas. Mas o profeta foi claro: não poucas, muitas vasilhas. Porque o tamanho do milagre estaria ligado diretamente à sua obediência. E ela foi, talvez com vergonha, talvez com medo, mas ela foi assim mesmo. E quando voltou com aquelas vasilhas, o profeta ainda deu outras instruções. Entre em sua casa, feche a porta
e começa a derramar o azeite nas vasilhas. Agora imagine essa cena. Ela entra em casa com seus 2 filhos e fecha a porta. Do lado de fora ninguém vê nada, mas lá dentro o milagre sobrenatural começa a acontecer. Deus começa a fazer algo que hoje estaríamos falando sobre. Algo tão sobrenatural que foi marcado na história bíblica. Porque existem milagres que Deus faz no secreto, antes de revelar ao público. Ela pega aquele pequeno frasco de azeite e começa a derramar nas vasilhas. E algo impossível começa a acontecer. O azeite não acaba e ela pede aos filhos: traz mais vasilhas, traz mais, traz outra. E o azeite continua fluindo. Que era pouco, agora está multiplicando. Pede o filho: traz mais vasilhas. Aí então ele responde: mãe, as vasilhas acabaram. O que era insuficiente agora está transbordando. E isto aconteceu porque ela obedeceu. Ela não questionou o método. Ela não pediu explicação. Ela fez somente o que Deus mandou que ela fizesse. E o azeite parou porque as vasilhas acabaram. Ou seja, se tivesse mais vasilhas, ia continuar aquele milagre sobrenatural acontecendo. Mas as vasilhas acabaram. Isso é muito profundo, gente. O limite não estava em Deus, o limite estava condicionado às vasilhas, ao tanto de vasilhas que tinha lá. Recipientes que estavam disponíveis. E quando não tinha mais recipientes disponíveis, o azeite cessou. Ou seja, Deus estava disposto a derramar mais, se houvesse mais espaço para preencher. Depois disso, ela volta lá no profeta. E ele diz: venda o azeite, pague as suas dívidas e viva do resto. Ou seja, aquela mulher no dia anterior dormiu sem ter nada, só um pequeno recipiente de azeite. E no outro dia a mulher tinha tanto que ela ia vender, pagar as dívidas, os filhos não iam mais ser levados como escravos. E a mulher viveu do resto, poderia viver do resto, do restante, dos valores do azeite que ela vendeu. Então isso é maravilhoso. Deus não só abençoa aquele momento que você está passando de dívidas, de outras coisas, de outros milagres que você precisa receber, como uma cura, como tantas outras coisas, mas ela viveu do milagre. Ela dormiu pobre e acordou tendo tudo, até o suficiente para viver o resto da vida. Imagine isso, gente. O que é o nosso Deus? Deus mudou a realidade daquela mulher e pode mudar a sua, que está aí me ouvindo neste momento. Ele pode mudar a sua realidade de escassez, de doenças, seja lá o que você estiver passando. Entregue isso a Deus, que o milagre vai acontecer. Mas tudo depende da fé. Deus, ele é movido pela nossa fé, pela sua fé. Entende? Ela saiu da escassez para a provisão, do desespero para a paz. Que maravilha, gente! Da ameaça de perder até os filhos para uma vida sustentada pelo milagre. E tudo começou com apenas uma pergunta: o que é que você tem em casa? Agora deixa eu falar com você que está escutando isso. Talvez você esteja, como eu disse anteriormente, enfrentando dívidas. Talvez esteja com medo do amanhã. Talvez esteja olhando para sua vida e vendo só falta. Mas Deus está te dizendo hoje: eu não preciso do que você tem, do que você não tem. Eu uso exatamente o que está nas suas mãos. Pode ser pouco, pode parecer insignificante. Mas nas mãos de Deus o pouco se torna muito. Glória a Deus. Só existe um caminho: confiança, obediência e ação. E o milagre aconteceu e acontecerá nos dias de hoje também. Então não despreze o que você tem hoje. Pode ser uma ideia, pode ser um talento, pode ser um recurso simples. Coloca isso nas mãos de Deus. E mais do que isso, siga as orientações que Ele te der. Mesmo que pareçam estranhas,
mesmo que pareçam sem sentido a princípio. Porque Deus não trabalha com lógica humana, Ele trabalha com fé. E quando você abre espaço, Ele derrama. Quando você obedece, Ele multiplica. Quando você confia, Ele provê. Esta história não é só sobre uma viúva do passado. É sobre você. É sobre o Deus que continua o mesmo. O Deus que vê sua dor, que conhece as suas necessidades. O Deus que entra na sua casa e transforma tudo. Então hoje decida confiar em Deus e comece a olhar para a provisão de Deus, porque o milagre já pode estar aí dentro da sua casa, esperando apenas a sua fé entrar em ação. Então, se você gostou desse vídeo, dessa mensagem e não é inscrito ainda, já se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para não perder nada que eu postar por aqui. Então nos veremos no próximo vídeo. Um abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau!